Caros amigos catequistas da nossa diocese, continuando dia a dia com a palavra, vamos refletir o Evangelho deste 10º domingo do tempo comum. Mas antes, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos e catequistas, a palavra de Deus hoje é um grande convite para todos nós, para a nossa meditação, para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos na vida comunitária, na vida missionária, na missão que nós recebemos de anunciar o reino de Deus. Inicialmente, nós temos lá no livro do Gênesis, só para pontuar a nossa reflexão, na primeira leitura de hoje, Deus está à procura de Adão, que está escondido, junto com Eva, e a pergunta de Deus é, onde estás? E Adão diz, eu me escondi porque estou nu. E Deus pergunta, por que está nu? É lógico que Adão não havia cumprido o que Deus havia mandado. Então, a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à ordem de Deus, nos deixa nus, nos faz, então, esconder-se de nós mesmos. Mas nós não conseguiremos nos esconder de nós mesmos, porque Deus revela tudo, diante de Deus tudo se revela, então não conseguiremos nos esconder. Então, primeiro ponto para a nossa meditação sobre a desobediência. Na carta de São Paulo aos Coríntios, nós vimos este grande apelo de São Paulo, já na sua velhice, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. São Paulo continua firme na sua fé e agora, já chegando ao final da sua vida, ele mantém firme esta atitude de acreditar na vida nova do reino,
de acreditar na ressurreição e tudo que ele testemunhou durante o percurso da sua vida. E aí chegamos no Evangelho, né, este grande acontecimento do Evangelho, que o Evangelho de hoje é um pouco longo. Mas o que podemos ver no Evangelho de hoje? Jesus falando às multidões, né, e a palavra de Jesus chega ao coração das pessoas, mas muitos ali também estavam para prender Jesus, né? Então reconhece, procura a Jesus. E muitos deles viam Jesus como um louco, né? A família estava inicialmente procurando Jesus porque achava que Jesus estava fora de si diante do que ele estava anunciando. Mas aqueles também que estavam ao seu redor, os doutores da lei, né, mestres da lei, vieram também e diziam que Jesus estava como se fosse possuído por Beelzebul, né, pelo espírito do mal, né? E aí Jesus chama a atenção dos mestres da lei e dá um ensinamento para todo mundo. Como é que Satanás pode expulsar Satanás, já que eles haviam dito que Jesus estava expulsando os espíritos maus por meio de Beelzebul, por meio de Satanás. E Jesus chama a atenção. Satanás pode expulsar Satanás? Se divide contra si mesmo? Um reino não pode se dividir contra si mesmo, senão ele será destruído. Uma família não pode se dividir contra si mesma, senão ela será destruída. Então, uma família não se divide. Então, Jesus chama a atenção para dizer que a divisão em si mesma não se sustenta, né? Ela se destrói. Então, não podemos viver divididos entre nós, né? Lembremos daquele conselho que Jesus deu outrora aos discípulos: entre vós não deve ser assim, entre nós não deve ser assim. Não podemos viver no sentido da divisão, mas da unidade que nós acompanhamos nesses domingos antecedentes do apelo, né, da presença do Espírito, da unidade. Porque quando nos dividimos entre nós, em nossas experiências familiares, comunitárias, como igreja, nós perdemos a força e não conseguimos viver, manter-se vivo, manter-se sóbrio, manter-se unido, manter-se comprometido, né? Por isso é preciso estar, como disse São Paulo na carta aos Coríntios, sustentados pelo mesmo espírito de fé, né? Unidos na mesma comunhão, para sermos de fato um só coração e uma só alma, né? Sermos um convite de apelo do anúncio do Evangelho. Então, olhar este sentido, nem o caminho da desobediência da palavra de Deus, nem o caminho da divisão, né, entre nós, nos permite alcançar a sua graça. Mas aí Jesus vai continuar o Evangelho de hoje e os familiares de Jesus continuam à procura dele, né? E aí vão dar a notícia: olha, tua mãe e teus irmãos estão à tua procura. E o que disse Jesus então no finalzinho do Evangelho, olhando para todos que estão ali? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para todos disse: aqui estão meus irmãos e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a mensagem do Evangelho, o sentido profundo é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nos torna unidos a Cristo, nos torna unidos no mesmo e único espírito de fé, nos torna verdadeiramente participante do mistério da nossa fé, do mistério da Páscoa em Jesus. Então, caros catequistas, queridos irmãos e irmãs, não nos deixemos caminhar pelo caminho da desobediência, como Adão, mas não nos deixemos caminhar pelo caminho da divisão entre nós, né? Mas mantermos unidos na mesma fé, no mesmo espírito de fé, fazendo a vontade de Deus, né? Nos colocando na família de Jesus. Este é o convite do Evangelho de hoje para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para o nosso compromisso de cristãos. Que Deus abençoe a todos vocês, ilumine a todos os catequistas nesta missão da nossa comunidade, na nossa vida, e nos deixemos guiar no mesmo espírito de fé, como disse São Paulo, para fazermos a vontade de Deus, como nos pede Jesus. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um bom domingo e um bom início de semana.